Que a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Boca. Mas vai sair em nome de Jesus. Amém. E a igreja que abaixa sua cabeça. Fazer um momento de oração nesse instante. Mas querido eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia na tua casa. Abençoa, Senhor Deus, esse culto que é para o Senhor. Que o Senhor venha fazer presente. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que fez o seu sangue do seu filho, que está aqui na tua casa para louvar e agradecer o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Que o Senhor abençoe também as pessoas que não vieram, Pai. As pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão em casa, que o Senhor também venha abençoar. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. O versículo de hoje é Mateus 6,34. O Senhor Jesus disse: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Vamos, igreja, todos juntos? O Senhor Jesus disse: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus 6,34. Glória a Deus por isso. Tem alguém preocupado com o dia da manhã? O que vai comer? As contas para pagar? A palavra de Deus diz que não se preocupe com o dia da manhã. E hoje, agora, neste momento, fique em espírito aqui, porque vocês vêm para adorar o Deus vivo, verdadeiro, que cuida de cada um de nós. E que neste momento vamos elevar nossas vozes, abrir a nossa boca, soltar esse mundo forte, porque tem muita gente aí internado, que não pode respirar. Olha, esse ar maravilhoso que é gratuito, que Deus nos deu. Não é, gente? Vou perguntar o que eu estou falando aqui na frente, porque está só, tem gente que só está aqui com o corpo presente, o Espírito está. Então, vamos em nome de Jesus ter reverência na casa do Senhor, porque esse culto, Deus está presente. Se fosse o presidente, se fosse o deputado, se fosse outra pessoa, assim, menos que Deus, a gente estaria prestando atenção no que a pessoa está falando. Então, vamos ter reverência, vamos ter respeito. Não conversa com o irmão que está chegando, não conversa com a criancinha que está do lado. Como eu já falei, a criança da gente é muito bonita, graças a Deus. Mas neste momento, vamos prestar culto ao Senhor, porque Ele que é o digno de toda honra e toda glória. Amém? Convido agora o grupo de louvor para juntos entoarmos ao Senhor. Como hoje estamos mais uma vez na casa do Senhor, vindo aqui mais um dia de oração, mais um culto de intimidade com Deus, a gente abrir o nosso coração para Ele, a gente vem aqui em adoração no nome do Senhor, e que você possa nesse momento se desligar, irmãos, daquilo que está na terra, não se importa com o que está do seu lado, não olhe para o vídeo do seu irmão, não se importa apenas com o Senhor. Você veio aqui para adorar o nosso santo nome, você veio aqui entregar a sua oferta a Ele, e Ele está de braços abertos para receber a sua oferta. Que você entregue com coração sincero, que você entregue com alegria, que você se alegre conosco neste momento. Né? Que nós possamos juntos adorar o Senhor. Vamos louvar? Abra os olhos do meu coração, quero
E agradecer a Deus pelo nome, Senhor. E declarar que essa mulher santo, tu és maravilhoso, tu és Deus bondoso, Manuel, és o conselheiro, és o príncipe da paz. Estamos aqui, Senhor, prontamente, para te pedir graça, Senhor. Pois reconhecemos que não há nenhum outro Deus senão tu. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem poder sobre todo o céu, sobre toda a terra. E nós reconhecemos, Pai, que somos novamente dependentes das tuas mãos e do teu amor e da tua graça. Cante. Santo, faz ele. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Nós queremos declarar, Senhor, que estamos ansiosos para conhecer cada vez mais de Ti. Estamos ansiosos, Pai, para mergulhar na Tua graça, na Tua presença e cada vez mais fundo, Senhor. Nós queremos descer, Pai, queremos nos humilhar no Teu altar. Cada dia mais, nosso eu dentro de Ti, o Senhor vem crescer em nossas vidas, como o Senhor e Rei, como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso guia, e que a Tua palavra, Senhor, ela seja lâmpada para os nossos pés, que nos mostre um caminho que leva para Ti, um caminho de salvação, de bênçãos, de paz, de arrependimento. Nós diz que nós estamos, Senhor. É assim que nós queremos te conhecer. Se você conhece, está conosco. Seu
nosso redentor, por causa dele, nosso Senhor da Soberania. Pode sair daí, em nome de Jesus. Glória a Deus, nosso amado é o mais belo, amém? Que o Senhor venha nos abençoar cada dia. Convido agora o pastor Cavalcante, que vai trazer a mensagem da parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar o nosso irmão Jonas, e esse mês, toda quarta-feira, ele está trazendo a reflexão para também poder me ajudar, que eu possa também me preparar para os domingos. E queria eu agradecer a Deus por ele estar sempre na disponibilidade, e hoje ele vai mais uma vez trazer o que o Senhor colocou em seu coração nesta noite. Bem, vamos orar? Senhor, nos marcar em Jesus. Meu glorioso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos o nome santo e poderoso de Jesus por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor assim usa o nosso irmão Jonas como um vaso que é em tuas mãos, para assim proferir a tua palavra nesta noite, e que tudo venha assim para o glória do santo nome. Nos abençoa em nome de Jesus. É que oramos e agradecemos. A igreja confirmando diz amém. Graça e a paz, igreja. Amém. Boa noite a todos. Como é bom, como temos o privilégio de estarmos aqui juntos, adorando a Deus. Quando nos deslocamos para virmos a casa do Senhor, há um difícil encontro. Há o encontro de nós com o nosso irmão, há o encontro de nós com Deus, e há um encontro de nós com nós mesmos. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos confronta. Ela faz nós olharmos para dentro de nós mesmos. E é justamente essa a mensagem que Deus tem essa noite para a sua igreja. Essa é uma igreja que abre suas Bíblias lá no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 4, capítulo 4, versículo 23 e 24. O Evangelho de João. O Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 4, versículo 23 e 24. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ao Evangelho de Cristo segundo os relatos de João. Amém? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que pedimos a tua graça, Senhor, nesse momento, Pai, a luz do teu Espírito Santo para iluminar nossas mentes e preparar o nosso coração para receber tua santa palavra, Pai. Fala conosco nesse momento, fala o nosso coração, abre nossa mente para compreender aquilo que tu queres revelar nessa noite, Pai. Que seja repreendido em nome de Jesus toda distração, toda inquietação, tudo aquilo que vem atrapalhar a tua igreja de receber a tua porção nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Quero tratar com a amada igreja nessa noite sobre o tema
como ofertar uma adoração verdadeira. Como ofertar uma adoração verdadeira. O contexto desses 2 versículos que lemos é que Jesus estava evangelizando, estava se apresentando como Messias, estava oferecendo da água viva para uma mulher samaritana. Ele saindo da Judéia, indo para Galiléia, tinha que passar pela terra dos samaritanos. E como esse entre todos, os samaritanos e os judeus tinham uma rincha antiga, tinham um desentendimento antigo. Desde quando, depois do reinado do rei Salomão, Israel foi dividida politicamente, o reino do norte ficou tendo como capital Samaria. E quando o povo foi levado cativo, o rei dos assírios trouxe todos os povos não judeus para Samaria, para o reino do norte. E aí começou que, dando em casamento, se casando os 2 povos, formaram outras raças. Houve a miscigenação do povo judeu com o povo não judeu. E aí, junto com a miscigenação, veio outras culturas para o meio do povo. E os samaritanos miscigenados diziam que o lugar de adorar era no Monte Gerizim. Os judeus diziam que o lugar da adoração era em Jerusalém. E foi aí que Jesus disse: haverá um tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tendo em vista esse contexto e como é a forma que devemos adorar a Deus, nós olhamos para o nosso cenário atual e vemos que tem muitas ideias surgindo, muitas fontes surgindo, muitas teologias surgindo. A teologia da prosperidade, a teologia do liberalismo, a teologia mais recente aí da supergraça, que Deus te aceita do jeito que você é, você pode continuar fazendo o que você quiser. E não é isso que a Bíblia nos mostra. Nosso Deus é um Deus zeloso. O inimigo, ele não liga em dividir a sua adoração. Você pode servir a Ele e servir aos cultos nas quartas e no domingo. Ele não está nem aí. Mas Deus não. Deus ele quer por completo. Ele quer por inteiro. Hoje em dia, ficamos nos perguntando como podemos oferecer uma vida que agrada a Deus. Como podemos ofertar um verdadeiro culto ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Qual a forma que podemos fazer isso? Há muitas denominações, mais ainda surgindo, há umas antigas ressurgindo, a apostasia. E qual o olhar de Deus para a sua igreja nos tempos de hoje? Qual o olhar de Deus para a nossa vida, para a nossa adoração, para a nossa oferta a Ele? Ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre cuidando, Deus sempre libertando, e o povo se esquecendo, rejeitando, virando as costas para Deus. E não é diferente no tempo de hoje. Aí sobrevém a ira de Deus, o cálice de Deus transborda, sobrevém o castigo, e o povo volta chorando, se lamentando e pedindo socorro. Deus, na sua infinita misericórdia, novamente renova a aliança, e sempre o povo virando as costas para Deus, se prostrando ante outros deuses e esquecendo a verdadeira adoração. Eu quero tratar com os irmãos nessa noite, rapidamente, 3 pontos que podem nos dar um norte
nos dá uma orientação, serve como bússola através da Sagrada Escritura de como podemos oferecer uma vida que agrade a nosso Deus. Primeiro ponto é: precisamos ter uma vida obediente e dedicada a Deus. É nessa ordem. Precisamos ter uma vida, a adoração parte da sua vida. Aqui nós estamos no coletivo, temos esse privilégio de cultuarmos a Deus em um templo. É permitido aqui no Brasil a expressão religiosa, louvado seja Deus por isso. Mas a nossa adoração é individual. Precisamos ter uma vida obediente e dedicada. Nessa ordem, obediência e dedicação. Obediência e dedicação. Primeiro a minha vida, primeiro a obediência. A dedicação é uma consequência da minha obediência. Se eu sou obediente ao meu papai, eu vou ter prazer em realizar o serviço real, o serviço do seu reino. Eu vou ter prazer em me dedicar às causas do meu pai, até envolvido com o trabalho do meu pai. Então precisamos ter uma vida obediente e dedicada a Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, de 3 a 5. Aconteceu que no fim de os tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Preste atenção no texto, irmãos. Analise bem o texto. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Primeiro vem o indivíduo, primeiro vem a vida, depois a nossa oferta. Primeiro temos que estar alinhado a nossa vida com Deus, depois vem a nossa oferta. Aceitou o Senhor a vida de Abel e a sua oferta. Já a vida de Caim e a sua oferta, Deus não se agradou. Mas por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque deu frutas, ele era um agricultor. Ele era um agricultor. Meus irmãos, não está relacionado à quantidade ou à qualidade. Está relacionado à obediência, à exigência que Deus fez sobre a sua oferta, sobre a oferta que eles deveriam prestar a Ele. Está relacionado à forma como você presta a sua adoração a Deus. Não é de qualquer forma que adoramos a Deus. Não é de qualquer jeito que adoramos a Deus. Eu não posso adorar o meu Deus de qualquer jeito, porque Ele é Deus zeloso. Ele é Deus zeloso. Ele é transcendente, Ele é onipotente, Ele é presente, onisciente. Ele jura fora intelectual, meus irmãos. Qualquer juiz, por mais culto que ele seja, ele só pode julgar as provas que ele tem, a sua conduta. Jamais um juiz será capaz de julgar os seus pensamentos. Deus julga você antes que você faça qualquer coisa. Ele sabe as suas intenções. Ele sabe por que você vem adorar a Ele. Ele sabe como você vem adorar a Ele. Ele conhece você. Ele me conhece. Ele conhece o meu interior. O homem julga o exterior. O homem julga a aparência. O homem julga o diploma. O homem julga os estados sociais.
Ele não, meus irmãos. Ele vê o nosso íntimo. Ele sabe o nosso secreto. Aquilo que nós temos vergonha de dizer, até para o nosso amigo mais próximo, Ele conhece. Ele conhece tudo. E Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Ele não veio prestando uma oferta, uma adoração, conforme Deus tinha ordenado. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita resto. Por que os relacionamentos hoje em dia duram tão pouco? Por que os relacionamentos hoje em dia duram tão pouco? Porque na maioria das vezes nós queremos oferecer qualquer coisa ao outro. Se eu sou amigo do Gabriel, se eu tenho intimidade com o Gabriel, se eu tenho intimidade com o irmão Flávio, eu conheço o semblante dele quando eu faço algo que ele não se agradou. Eu conheço o semblante dele quando ele está triste. Eu conheço o semblante dele quando ele está alegre. Por quê? Porque temos intimidade. Para oferecer uma oferta que agrada a Deus, precisamos ter intimidade com Deus, para saber identificar e compreender a forma que Ele exige a nossa adoração. Hoje nós temos um relacionamento com o nosso cônjuge, e hoje os relacionamentos duram tão pouco. Cerca de 50% não passa nos primeiros 5 anos de casamento. O divórcio é uma coisa que está alastrante, principalmente pós-pandemia e durante a pandemia, porque nós queremos oferecer qualquer coisa. E com Deus não é diferente, irmãos. Nossa intimidade, nosso relacionamento tem sido quebrado, porque queremos oferecer uma adoração de qualquer forma, uma adoração de qualquer jeito, uma adoração que não agrada a Deus. Não importa você trabalhar no serviço de Deus, não importa você ser um bom mensageiro, não importa você ser um bom levita, não importa você trabalhar nas causas de Deus, se você não tiver uma vida obediente a Ele, não importa. Primeiro vem a obediência, a forma que Deus exige a nossa adoração, o nosso relacionamento íntimo com Ele, isso que Ele exige de nós. Um relacionamento para compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre nossas vidas, para compreender qual o propósito de Deus sobre nossas vidas. Temos que estar atentos, senão estamos sendo displicentes, senão estamos vindo ao culto e ficando no WhatsApp, e ficando sem ouvir, sem prestar um louvor a Deus. Meus irmãos, é coisa séria. Deus desceu para ouvir a sua oferta, para receber a sua oferta, para receber o seu louvor. E você não abre a boca para adorá-lo. Você não abre a boca para prestar uma sincera e íntima adoração a Ele. Deixa a distração, deixa os problemas lá de fora entrarem e atrapalhar a sua comunhão, o seu relacionamento. E talvez ainda ache que deixa ser tratando sua oferta. Meus irmãos, você pode dar o maior glória a Deus, o maior glória a Deus, aleluia. Não passa do telhado, irmãos. Não passa do telhado. Imagine entrar no Santo dos Santos. Imagine entrar no Santo dos Santos. Se você passa o dia todinho alimentando sua mente com coisas desse mundo, e de noite quer passar 1 hora e ele achar que está demorando culto, e achar que Deus já recebeu sua oferta, está errado. Estão se enganando a si mesmo. Estamos nos enganando. Há uma lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que esvaziar das coisas desse mundo para ser cheio do Espírito de Deus, para saber qual a perfeita vontade dele sobre nossas vidas, para ofertar uma verdadeira adoração a Deus. Não é de qualquer forma que
serve a Deus. Deus tem me incomodado bastante com a irreverência na liturgia, com a forma que os irmãos, que eu também incluo no meio, fui bastante atingido por essa palavra. Viemos à casa dele prestar uma adoração a ele. Eu tiro por mim experiência própria, meus irmãos. Nasci no Evangelho, passei 2 décadas afastado dos caminhos do Senhor e vinha para a igreja ser um crítico, colocar defesa na irmã que desafinou aqui na frente, colocar defesa numa palavra que o mensageiro errou, numa palavra que o pastor teve dificuldade de falar, era crítico, só olhava os defeitos e achava que Deus estava recebendo minha adoração. Engano puro. Precisamos nascer de novo. Precisamos todos os dias estar nos convertendo e prestando atenção na nossa forma de adoração. Se a intimidade não está rompida, se a intimidade não foi prejudicada, um crente sem intimidade com Deus, ele perde a sensibilidade de ouvir a voz do seu Pai. Como será orientado se não escuta a voz do Pai? Se não escuta o Espírito Santo lhe constranger? Se o pecado cauterizou, engessou a sua mente, a nossa mente? Como podemos prestar uma adoração a Deus? O segundo ponto, meus irmãos, o segundo ponto é: precisamos ter o espírito quebrantado. É necessário quebrantamento. Se a princípio precisamos ter uma vida obediente, dedicada, precisamos também, quando estivermos no caminho, ser quebrantados. Salmos 52, Salmos 51, livro de Salmos, de número 51, capítulo 17. Capítulo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Quantos têm pecado? Quantos pecam? Eu e você somos falhos. Nós cometemos erro todos os dias. Uns premeditados, outros deslizes, outros por omissão, outros por procrastinação. Todos nós temos nossas limitações, temos nossos defeitos. E o pecado, ele é maligno. O pecado, ele é maligno. Ele é como uma lepra. Ele começa com uma coceirinha, ele começa com uma feridinha pequenininha e vai se alastrando, vai se consumindo até você ficar dormente e não sentir mais o pecado. Qual a diferença de um ímpio para um justificado? Qual a diferença de um ímpio para um justificado? O ímpio, ele tem prazer no pecado. O justificado, ele pode até pecar, mas ele não consegue adorar a Deus em pecado. Ele se sente constrangido. O Espírito Santo o incomoda. Ele vai orar iluminamente. Ele vem para a casa de Deus, ele fica acuado. Quando você tem uma sensibilidade, às vezes é até perceptível quando o irmão está em pecado. É perceptível. Quando o irmão está em pecado, você percebe que ele está acuado, que ele está diferente, que ele está se escondendo, querendo se esconder.
pode esconder de mim e de você. E às vezes criamos pecado de estimação. Às vezes tem pecado que se agarra e achamos que não podemos nos livrar dele. E achar que Deus está recebendo nossa adoração. Estamos enganando a nós mesmos. E corremos um grande risco. Eu e você corremos um grande risco de chegar naquele dia glorioso e ele dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Porque você achava que estava me adorando, mas estava adorando outros. Com o coração cheio de sujeira e querendo chegar ao Santo dos Santos. Devemos estar quebrantados, meus irmãos. Qual a diferença de Davi e Esaú? Esse salmo que Davi escreveu, quando o profeta Natan foi na cara dele, apontou o erro dele. Chegou devagar porque Davi era muito poderoso e ele temeu pela sua própria vida. Mas ele disse: um certo homem rico, que tinha muitas ovelhas e muito gado, e tinha também um homem pobrezinho, que tinha só uma cordeirinha, que criou dentro da sua casa, que comia no seu prato, bebia da sua água, dormia nos seus braços. E vindo um visitante, um estrangeiro, o homem rico mandou matar a única ovelhinha do homem pobre. E Davi, no seu senso de justiça que ele tinha, um homem segundo o coração de Deus, disse: assim como o seu ouvido, esse homem tem que morrer e tem que restituir 4 vezes mais o mal que ele fez. E Natan contou: esse homem é você. Porque Davi, no dia de paz, um dia que estava em casa, no terraço, viu uma mulher formosa e não vigiou, um homem de tantas batalhas, enquanto estava nas batalhas, nas guerras, sendo perseguido, sendo procurado, sendo a cabeça a prêmio, vivia uma vida de devoção, vida de joelho no chão. Bem assim somos nós hoje. Quando estamos no deserto, quando estamos no vale, nos prostramos diante de Deus, pedindo socorro, mas quando o mar acaba, esquecemos de Deus. Esquecemos das promessas para a nossa vida, e ele, no seu pensamento, olha como o pecado começa, irmão. Ele vai se agravando. Então pare de estar quebrando-se diante de Deus, e ele te socorrerá. O pecado começou no olhar, subitamente desceu para o coração, foi consumado com adultério, foi agravado por um homicídio e gerou um fruto que foi rejeitado por Deus. Assim como nossa legislação, que temos um crime doloso e um crime culposo, temos um pecado doloso e culposo, meus irmãos. Pecado doloso é aquele premeditado que você sabe que é errado, e o Espírito Santo já te advertiu: não faça isso. E você que tem intimidade, você sabe que você ouve, não vá por ali, meu filho, não faça isso, não abra essa imagem, não assista esse vídeo pornográfico, não entre no seu quarto e feche a porta, tentando se esconder do seu pai e de sua mãe, mas eu estou te vendo, o Espírito Santo nos adverte: não minta, não enrole o seu irmão, não fofoque no seu irmão. E nós temos alimentado o pecado, e o pecado ele é maligno. O pecado ele deixa o nosso coração de pedra, como o pecado de Esaú. Qual foi a diferença de Esaú e de Davi? Esaú recebeu uma ordem de destruir um povo. Deus se irou contra o povo e levantou Saul e seu exército para destruir, e deu a ordem de que eles acabassem com tudo. E ele, por um bom motivo, meus irmãos, não só existe um motivo de desobediência errada, não. Segundo, na mente dele era um bom motivo. Cuidado com os bons motivos que você tem, os bons motivos que você está achando que é bom, e desobedece e fere o caráter de Deus. Cuidado. Esaú trouxe os ouros, trouxe o melhor gado, as melhores ovelhas para ofertar a Deus. O profeta Samuel voltou e disse: Deus prefere obediência do que sacrifício, meus irmãos. Deus quer só obediência.
Em primeiro lugar, ele necessita de que você tenha um ouvido obediente, coração voltado para Ele, um coração quebrantado. A diferença é que Saul se endureceu, Saul foi pedir perdão a Samuel. Davi se quebrantou, Davi jejuou 7 dias para que o juiz não viesse sobre seu filho, e o juízo veio. A criança morreu, o filho do adultério morreu, Deus tirou a vida. Mas ele, depois de 7 dias jejuando, viu que seu pedido não foi ouvido, trocou suas vestes e foi para a casa de Deus adorar. Será que eu também tenho essa capacidade de ir no luto, vimos para a casa de Deus adorar? Quando as coisas não dão certo, trocar nossas vestes e vir adorar a Deus? Quando as coisas não vão conforme o nosso planejado, será que temos essa alegria de vir prestar a adoração verdadeira ao nosso Deus? Ou a casa de Deus tem sido motivo de barganha? Eu vou porque Ele vai me dar. E quando não chega? É fácil adorar? É fácil louvar? É fácil abrir a boca e cantar? Precisamos ter um espírito quebrantado. Os erros, os deslizes da vida acontecem, mas precisamos nos voltar urgentemente para Deus. E olha o que ele disse no começo do hino: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as multidões da tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Peguei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu jurar. Eu nasci na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Nós nascemos no pecado, irmão. Nós somos livres da escravidão do pecado. Nós estamos sendo livres do pecado, mas nós somos pecadores justificados por Cristo. Mas chegará um dia que seremos livres da presença do pecado e precisamos lavar nossas vestes, purificar nossos corações para estar diante de Deus prestando nossa adoração. E o último ponto, rapidamente, que eu quero comentar com os irmãos, é que precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2:4. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A palavra de Deus, ela é infalível, irmãos. Volte ao primeiro amor, volte à vida de obediência, volte à adoração que eu lhe pedi. Se arrepende, quebrando teu coração, depois que você volta às primeiras obras. É maravilhoso quando escutamos os discursos de Jesus, que ele fazia e ensinava nessa ordem. Tem que servir primeiro para mim, tem que servir primeiro para a minha vida, para depois eu transbordar isso para a vida do meu próximo. E quando João escreveu essas cartas às 7 igrejas, diz que tinha versículo 1 do capítulo 2: ao anjo da igreja em Éfeso escrevo, estas coisas diz aquele que conserva as estrelas, as 7 estrelas na mão, e anda no meio dos 7 candelabros. Meus irmãos, Jesus está aqui no nosso meio. Ele anda por aqui para receber sua adoração. E ele diz: eu te conheço, eu conheço suas obras, eu conheço teu coração, eu te conheço, meu filho. Volta ao primeiro amor, arrepende-te,
Observa onde foi que tu caiu, se levanta desse chão, porque eu te conheço. Eu te conheço, meu filho. Aquele que anda no meio das 7 igrejas, ele está aqui essa noite, irmãos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos desejos. Ele conhece, irmãos. O pecado ele é maligno. Ele quer nos afastar de Deus. Lá quando Caim teve sua oferta rejeitada, ele se irou. O semblante dele caiu. O coração endureceu. E Deus olhou para ele e disse: olha, por que tu está irado? Não é certo, se tu fizer o que me agrada, eu receberei tua oferta? Não é certo, se tu agir de acordo com o que eu disse, eu vou receber a tua vida? O pecado está à tua porta, o teu desejo serve contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Isso serve para a gente, irmãos. O que é o pecado? É um desejo incontrolado por algo. É um desejo de ficar dentro. O pecado, ele é prazeroso, irmãos. Ele é prazeroso, que é drástico são as suas consequências, que nos rouba da intimidade de Deus e nos faz sofrer aqui na terra. E ele diz, irmãos, ele nos conhece, ele julga nossas intenções, ele nos ama, mas ele tem uma promessa para nossas vidas. Vira uma página 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que Ele nos repreende, nos ensina, nos orienta. A palavra dele vem ao nosso encontro, às vezes nos machuca, às vezes é difícil de ouvir, mas é porque Ele nos ama, porque Ele quer tratar conosco e nos fazer oferecer uma oferta que agrade a Ele. Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Ser, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e se abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-te-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? A palavra foi para mim, não sei se foi para você. Estava lendo tudo, fiquei atrás por causa da neta, mas é sério, nós brincamos com o pecado. Como o irmão Jonas disse, depois vem as consequências. Aí corremos, quando quebramos a cara, queremos correr aos pés e ele nos acorda. Conhece, né? E reconhece o nosso erro, como o Jonas agora pegou uma questão de Davi. Eu estava conversando com a minha neta e ela falou: vó, eu achei que era Davi tão bonzinho. Eu disse: ele era, sim, mas ele teve o pecado. Eu dei conversando com a Ana Luísa, mas teve a consequência do pecado. E ele entrou sempre no coração de Deus, porque ele reconhecia o seu pecado. Quando a gente reconhece o nosso pecado, aí Deus ele vê o nosso coração e nos perdoa. Amém? Nesse momento, vamos louvar o Senhor, que é digno de todo louvor, toda honra e todo poder. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vou passar a palavra para exortar o nosso coração e
tenho certeza que Deus falou com cada um aqui nesta noite. Que nós possamos fazer na nossa vida uma vida de maturidade cristã, uma vida que reconhecemos que necessitamos cada dia mais de Cristo para sanar nossas falhas, nossas dificuldades, os nossos pecados, e que sem Ele nós não chegamos a lugar nenhum. Somos inteiramente dependentes deles. Vamos louvar? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Então você consegue perceber que isso não é uma preguiça que nós entregamos a Deus. É algo que nós devemos dar com alegria, com retidão, com coragem, sem ser forçado, mas totalmente livre, espontânea vontade. E que você possa vir se alegrar com o Senhor, entregar o seu Deus, sua oferta, cantando e saltando, pegando as coisas sem feito o Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos louvar? Nas palmas.
Pai, obrigado, Senhor, por mais um tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações essa noite. Que nós possamos, Senhor, um dia mais retornar ao primeiro amor contigo, Pai. Que nós possamos lembrar das boas obras que nós temos aqui. E que o Senhor possa, Senhor, retirar o pecado do nosso coração, para que a gente possa cada dia mais ser servos fiéis de tua casa. Que nós possamos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, em tudo, Pai. Em todas as primícias que nós te entregamos ao Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos livrando do mal. E que o Senhor nos conduza ao fim deste culto, com amor, com alegria e com a tua justiça, Pai. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.